Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, ouvintes da Palavra de Deus. Rapidinho hoje aqui, nessa manhã bela de fevereiro, vamos fazer uma leitura rápida em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos irmãos, rapidinho, vamos aqui nesses pequenos versos, 7 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nesses 8 versos, vamos dar uma olhadinha muito rapidinho no que a gente pode entender. A gente vê aqui ele falando, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Essa doutrina, irmãos, é de Paulo. Vamos ver. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também, e aqui é que nós vemos, todos os que piamente, quer viver de uma maneira similar a Deus, querem viver em Cristo Jesus. E aqui que é o cerne da questão. Viver em Cristo Jesus, meus irmãos. Esse é por isso que está aqui a doutrina que Paulo está falando, que é a doutrina dele. É em Cristo Jesus. Então, padecerão aflições, perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Ou seja, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganados e sendo enganados, que é o que acontece, queridos irmãos, com as pessoas que têm esse afeto pelo mal, pela enganação. Eles vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não é verdade? E nós normalmente vemos
que normalmente as pessoas assim, elas são hipócritas, elas têm uma fala e na sua vida é outra coisa, né? Normalmente o que acontece é o primeiro sinal, é uma árvore que parece ser um fruto, mas na verdade dá outro fruto. É óbvio que nós temos que ter sabedoria nisso, porque todos os homens eles erram, irmãos. Todos nós falhamos, todos nós voltamos para trás e cometemos coisas erradas na nossa vida, a qual devemos ter vergonha e procurar arrumar o melhor possível. E nem sempre conseguimos. Mas o homem mau, ele continua fazendo essas coisas e ele não tem respeito algum ou qualquer peso na sua consciência ou no seu coração. Tu, porém, né, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Ora bem, naquela altura, Timóteo ele tinha, né, ele tinha aprendido aquilo diretamente da sua mãe, da sua avó e de Paulo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ó, mais uma vez aqui, fé que há em Cristo Jesus. Ó. Muito importante sabermos que o Senhor Jesus está no centro da pregação, no centro do ensinamento, pela fé que há em Cristo Jesus. Muito importante. Então a gente tem que entender aonde que nós hoje em dia vamos aprender, né? Hoje temos a Bíblia, que é também um dos pontos essenciais desse ensinamento, que é aonde nós vamos aprender todas as coisas acerca de Cristo, de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, aonde é que nós vamos buscar toda a sabedoria para nós podermos entender as boas obras, estarmos instruídos, né? Onde estudamos a Bíblia, né? Instruído perfeitamente, né? Nós temos que entender, temos que ser perfeitos, ó, tá vendo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, é necessário nós estarmos sempre compenetrados na Escritura. Temos o entendimento que a Escritura é divinamente inspirada, olha lá, divinamente inspirada, né? E por ser divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Então, redarguir, né? Quando uma pessoa está precisando ser corrigida, para corrigir, para instruir em justiça. Já viu que importante, né? Então nós temos que entender todos esses pontos das escrituras, irmãos. São coisas que às vezes a gente deixa passar batido, né? Digamos assim, não prestamos bem atenção, né? Na nossa leitura. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Certo? Todos os frutos do Espírito. A gente temos que seguir um modo de viver bíblico, a intenção bíblica. Olha só que coisa linda, irmãos. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. E doutrina. 7. Vamos fazer o número 7, né? Que é o número completo. Na Bíblia o número 7 é completo.
Então, irmãos, sabe, vamos, e junto a isso, vamos adicionar mais uma coisinha, que também é muito importante. Em Atos dos Apóstolos, se você quiser, eu já vou abrir. Em Atos dos Apóstolos, vamos lá no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim, vamos ler 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, irmãos. Temos que entender isso aqui muito bem, irmãos. É muito importante que nós entendamos isso. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, irmãos. Quem não ensina a Bíblia em toda a sua integridade, em todo o seu, aquilo que está escrito na Bíblia, ou seja, temos que considerar toda a Bíblia naquilo que ensinamos, irmãos. Toda a Bíblia. Temos que considerar aquilo que toda a Bíblia nos ensina, para que nós possamos também ensinar assim. Podemos ensinar todo o conselho de Deus. Os irmãos entendem a importância disso? De ensinar todo o conselho de Deus? É muito importante, irmãos. Por isso é que nós não podemos só ficar em verso a verso, mas quando nós vamos falar ou pegar uma parte das Escrituras, temos que ter o conhecimento das Escrituras em si, das intenções de Deus, como Deus fala, como Deus ensina. Temos que deixar a Escritura ser o nosso guia. E como é que a gente faz isso? Vamos então a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então é o que nós precisamos ter, irmãos. Quando nós começamos a ser absorvidos, porque nós absorvemos a Bíblia, né? Nós dizemos, mas na verdade nós estamos sendo absorvidos por ela, né? Fala a palavra, na vossa paciência possui as vossas almas. Eu sei que o contexto é um pouquinho diferente naquela passagem, mas o que queremos dizer é claro que a gente, conforme vamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, a mente de Cristo ela vai se formando na nossa mente. Nós paramos de pensar como o mundo e pensamos como Deus, com a mente de Cristo, ou seja, começamos a pensar como Deus pensa, porque essa é a forma, isso é que a Bíblia traz para nós. Uma das coisas que a Bíblia traz para nós em excelência é exatamente nós pensarmos dessa forma. Olha aqui, olha só, ele ensina, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. Os irmãos veem, né? Parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que um homem do mundo não consegue discernir as coisas espirituais? Porque ele está morto nos seus pecados, irmãos. Ele não tem vida no Espírito. Por isso é que fala em João 3 que o homem tem que nascer de novo, né? Se não nascer da água do Espírito, nem pode ver o reino de Deus, muito menos entrar no reino de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por isso é que eu digo num dos meus vídeos sobre interpretação bíblica, que uma das primeiras coisas que você tem que fazer, aliás, a primeira coisa é você ser nascido de novo, ou seja, você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que ter o Espírito de Deus dentro de você, senão você não vai entender nada.
É a primeira regra de interpretação que eu ensino para todo mundo. Você é convertido? Se a pessoa não for convertida, não adianta, ela não vai entender nada. Tem que ser verdadeiramente convertido em Cristo, ter nascido do Espírito Santo, para que conheça a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo, certo? Então, tendo a mente de Cristo é ser nascido de novo e, não é, ser instruído pelo Espírito de Deus, ok? Porque se não formos nascidos em Cristo, não tivermos a mente de Cristo, não formos instruídos pelo Espírito de Deus, então o que é que vai acontecer quando a pessoa não vai saber reconhecer a verdade e parecerá loucura? Os irmãos veem como é importante, né? São coisas bem simples e que às vezes passam despercebidas. Caros irmãos, Deus abençoe vocês por mais esses minutinhos juntos e até o próximo vídeo.